Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. A Liga de Futebol em Portugal vai deixar de ser de nós a partir de junho do próximo ano. A juntar à convulsão que se vive entre clubes e Pedro Proença, com 2 demissões da direção do organismo, já se sabe que a partir de junho de 2021 a Liga vai perder 1/3 da sua receita, 6 milhões de euros. Neste programa vamos analisar o impacto financeiro desta decisão e se isto é o princípio do fim de um presidente que em 2019 foi reeleito com 96% dos votos. Para perceber este impacto, convidámos o professor Daniel Sá, diretor executivo do IPAM e especialista em marketing desportivo. Muito boa tarde, professor Daniel Sá. Aproveito também para cumprimentar Diogo Luís, Luís Miguel Henrique e João Marcelino. Professor Daniel Sá, começo por perguntar se a nós, anunciando com este espaço de um ano que não vai renovar o contrato de patrocínio com a Liga, se a nós está aqui a dar tempo para que a Liga encontre outro patrocinador ou outro presidente. Em primeiro lugar, é um prazer estar de volta. Respondendo diretamente à pergunta, a decisão da nós é legítima e normal, o timing não deixa de ser estranho. Ou seja, a interpretação que podemos ter para esta tomada de decisão neste timing deixa dúvidas, como é evidente. Se, por um lado, deixa o conforto de mais de um ano para a Liga encontrar uma solução, o que é naturalmente relevante, por outro lado, acaba por ser estranho, a poucos dias do regresso do futebol, ainda por cima, numa lógica e num contexto de emergência, uma marca que teve nos últimos 6 anos como pilar central do desenvolvimento desta Liga, afastar-se ou anunciar o seu afastamento nesta altura, deixa aqui algumas marcas no que é o contexto do futebol português. Esta dança de patrocinadores nas ligas ou nos clubes é normal, ou seja, no mundo empresarial as marcas têm planos estratégicos, têm orçamentos definidos e várias vezes vão reavaliando os investimentos e acabam por tomar decisões de alterar, de mudar, de encontrar novas plataformas. Portanto, isto é muito normal. Ainda antes do início da pandemia, a Liga Francesa anunciou a troca do principal patrocinador, que vai da Conforama para a Uber Eats, e portanto isto acaba por ser relativamente normal. Não deixa obviamente de estranhar o timing, apesar de achar que este é um posto que muitas marcas querem ocupar, porque a visibilidade que garante o patrocinador principal da Liga é muito significativa. Por outro lado, o facto de estarmos na maior crise económica das últimas décadas, o que faz pensar que as marcas terão menos budget disponível para este tipo de coisas no futuro. E, por outro lado, a permanente convulsão do futebol português, não deixa de ser curioso que a bola ainda não começou a rolar nos relevados e a confusão voltou mais cedo. Este é um desafio adicional, porque sabemos que as marcas não querem apenas a visibilidade que o futebol normalmente dá, mas também querem a associação dos valores positivos que o futebol tipicamente dá e que, no caso do futebol português, infelizmente, nos últimos anos, dá muita associação negativa do ponto de vista de qualidade, porque os episódios são tantos que as marcas têm estudos que obviamente lhes fazem criar a dúvida se vale a pena apostar neste tipo de futebol ou não. Luís Miguel Henrique, como é que viste este anúncio da NOS a um ano de expirar o patrocínio com a Liga? A nós, penso que teve, e acho que o professor Daniel já explicou, já levantou o pontapé em 2 coisas que eu gostaria de falar. Mas, respondendo diretamente à questão, eu acho que a NOS olhou para si e para a sua agenda e antecipou basicamente 2 tipos de crise, uma crise política e uma crise financeira. A crise financeira decorrente daquilo que são os investimentos e os budgets disponíveis, todos vão ter menos orçamento. Acho que também, porventura, aquilo que era o posicionamento da NOS na Liga foi alcançado porque grande parte destas operadoras o que queriam também ter acesso era aos conteúdos, aos contratos. Essa parte também já foi garantida e está salvaguardada em médio e longo prazo. Não há problema em relação a isso. Depois, há aqui uma questão que é, além da antecipação da crise financeira que toda a gente antecipa, percebe-se claramente que vai haver muito tumulto
à volta da política da Liga. E é aí que, eventualmente, aquilo que o professor Daniel explica e que, porventura, eu de forma especulativa também antecipo. Isto é, parece-me que, porventura, a nós poderá não querer estar associado num momento mais tumultuoso que se aproxima, que por cima disso poderá ser um momento de alguma debilidade ou fragilidade financeira e vai pegar no seu dinheiro e vai aplicá-lo, porventura, ainda no futebol, mas de uma maneira mais homogénea, mais pacífica, mais neutra, vai rentabilizar cada euro de forma mais inteligente do que aquilo que poderia ser neste momento, continuar a apostar no patrocínio da Liga que não lhe acrescentaria muito mais à marca daquilo que já tem. Vejo uma decisão egoísta no sentido comercial e empresarial do termo, perfeitamente legítima do ponto de vista jurídico e acho que, sinceramente, algo inteligente na maneira como se está a antecipar. Diogo Luís, a verdade é que a nós não é um patrocinador qualquer. Portanto, tem este patrocínio que vale à Liga 6 milhões de euros por temporada. Digamos que é um terço das receitas que a Liga faz anualmente. Além disso, a nós tem ainda 30 clubes dos 34 da Liga de Clubes. Esta decisão da nós foi uma forma de nós dizer que não concorda com a política que Pedro Proença está a levar a cabo e, nomeadamente, relativamente à tal carta que foi enviada para Marcelo Rebelo de Sousa e para o Governo a sugerir uma solução para os jogos em sinal aberto? Olha, eu acho que não tem a ver só com o Pedro Proença, nem acho que o Pedro Proença é uma porcentagem muito reduzida daquilo que teve influência na decisão da nós. Eu acho que tem a ver, sobretudo, com a forma como as empresas querem ou não estar associadas ao fenómeno desportivo, o futebol. Se o futebol é algo que dá enorme visibilidade às marcas, e como disse o professor Daniel Sá, a verdade é que também as marcas querem estar associadas a valores positivos, e a verdade é que no futebol vive-se um clima de guerrilha. Isto era um desfecho esperado, em minha opinião, porque não vejo muitas marcas que queiram estar associadas a pagar o que a nós estava a pagar, e portanto vamos encontrar aqui mais um problema. Volto a referir que é nas crises que há oportunidades, e isto pode ser mais uma oportunidade para nós percebermos que este é o caminho errado, porque assim nós não vamos conseguir atrair patrocinadores, não vamos atrair parceiros, não só em Portugal, patrocinadores diretos para a Liga, como também não conseguimos vender o nosso produto lá fora, e que já temos falado N vezes aqui no nosso programa. E como tal, no que respeita a nós, a própria nós está envolvida muito no futebol através de clubes, e não me admiraria se no futuro próximo, quando terminassem esses contratos, que a nós também não os renovasse. Porque claramente, não sei se tira partido disso mesmo. A marca nós já está implementada, estar associado a clubes que estão no meio de guerrilhas e que também não têm grande influência naquilo que é o futebol, com estádios que muitas das vezes estão vazios. Não sei se é esse o objetivo das marcas e se justifica o pagamento que eles fazem diretamente a esses clubes. E, portanto, acima de tudo é uma grande chamada de atenção para a forma como nós, mais uma chamada de atenção para a forma como nós estamos a lidar com o futebol português. Quanto à carta do Pedro Proença, eu acho que o Pedro Proença se precipitou, no sentido em que não era a sua missão fazer com que os jogos, ou seja, não é um objetivo da Liga fazer com que os jogos deem em canal aberto ou não. Isso era uma missão para as autoridades. Porque os jogos eram sempre em canais fechados e o Pedro Proença nunca mandou uma carta para os dirigentes, para as entidades governamentais a pedir que os jogos dessem em sinal aberto. Como tal, qual é que é o problema dos jogos estarem em sinal fechado? É que pode haver aglomerados de pessoas. Então, mas quem tem que tratar disso é a DGS e são as entidades governamentais que têm que se preocupar com essa solução. A partir do momento em que permitem que o futebol possa ser exercido, a sua atividade normal, com estádios vazios, todos os outros problemas devem estar a ser salvaguardados pelas entidades governamentais e não pelo Presidente da Liga. O Presidente da Liga tem que defender os interesses dos clubes. E os interesses dos clubes, neste caso, é que houvesse jogos. Criar as condições para que existam jogos. Depois, se os jogos é à porta fechada ou não, é um problema adicional que pode ser partilhado pela Liga com as entidades governamentais, se estas assim o pretenderem, mas acima de tudo não me parece que seja um problema da Liga Portuguesa de Futebol, e por esse motivo é que eu acho que o Pedro Proença se precipitou. Naturalmente as operadoras não gostaram, mas não acho que seja por aí, porque se as operadoras não tivessem gostado da carta do Presidente Pedro Proença, mas reconhecessem valor naquilo que é o futebol e marca futebol, e reconhecessem que estar associados à Liga Portuguesa lhe trazia benefícios, naturalmente que o patrocínio iria continuar. João Marcelino, e o Diogo Luís focou aqui este aspecto da proposta de Pedro Proença relativamente aos jogos em sinal aberto. De resto, Pedro Proença verbalizou essa proposta, digamos que, no seu entender, os canais generalistas deviam ter dinheiro disponível do Estado, o Estado devia disponibilizar, o Governo devia disponibilizar uma verba aos canais generalistas para que estes pudessem então comprar os conteúdos aos operadores e passar os jogos em sinal aberto. Isto foi um passo errado
de Pedro Proença esta semana? Não deveria ter feito isso? É um erro em cima do outro erro. Ou seja, vamos lá ver, o futebol português... É gasolina na fogueira, não é? É tentar tapar um erro com outro erro ainda maior, e já lá irei. Não aconteceu nada no futebol português que tenha mudado significativamente o ambiente, e portanto eu não creio que a decisão da NOS tenha a ver com a imagem geral do futebol português. Eu acho que tem a ver exatamente com uma análise de uma situação pontual, ou seja, não pode estar a patrocinar uma liga que depois tem, como essa carta, gestos contrários aos interesses de quem patrocina. Portanto, isso é que é a questão absolutamente central desta divergência. E, portanto, todos nós sabemos que, neste momento, a NOS não tem só os contratos com esses 34 clubes. A NOS está presente no capital da Sport TV, que tem os jogos. E a Sport TV, como toda a gente calculará, perdeu muitos assinantes nos últimos 2-3 meses. Se não tem produto, não vale a pena pagar por ele. Portanto, este é o momento em que a Sport TV tem que voltar a refazer a sua base para poder continuar a patrocinar o futebol em Portugal. E, portanto, se o presidente da Liga tem uma ação direta contra o principal patrocinador e contra um dos acionistas da Sport TV, é óbvio que a crise está lançada. Foi o que aconteceu, basicamente é isto, e portanto Pedro Proença cometeu este erro e agora vem acrescentar um outro que ainda é pior, que é tentar dizer que o dinheiro de nós todos devia pagar digamos, os jogos que passariam em sinal aberto, e portanto com isso atrai não só a agressividade das pessoas que pagam o futebol, como do cidadão normal, que obviamente quer tudo menos que o seu dinheiro seja arrastado para pagar jogos à Sport TV. Portanto, a crise é essa. Agora eu não tenho a certeza que a contestação seja meritária. Aquilo que eu já vi em termos políticos é que há uma contestação, que no fundo é liderada, o rosto principal é o Benfica, e parece haver, do outro lado, um sistema de apoio a Pedro Proença, veremos se isso é verdade ou não, que tem como eixo central o Futebol Clube do Porto. E num plano mais vasto podemos ver a Liga situada no Porto versus o regresso do futebol ao controle solista de Lisboa. Portanto, há aqui diversos planos a interligarem-se. Eu acho que Pedro Proença cometeu um erro grosseiro. Eu gostaria de ter jogos em sinal aberto, por questões não só de saúde, para evitar aglomerações, como também porque acho que neste sentido, com as famílias depauperadas do ponto de vista financeiro, isso fazia sentido. Agora, estamos a falar de muito dinheiro. Não há nenhuma televisão em Portugal que tenha dinheiro para pagar jogos em sinal aberto, aquilo que a Sport TV pediria. Portanto, há que cumprir os contratos e há, sobretudo, que quem está à frente da Liga perceba que é, obviamente, um gestor dos interesses dos clubes e, portanto, não pode ter decisões voluntaristas como Pedro Proença teve. E, portanto, o que se vai passar nos próximos meses tem a ver muito com isto. Professor Daniel Sá, nós agora temos aqui uma situação em que a NOS, basicamente um ano antes do término do contrato, anuncia que não está disponível para essa renovação. Esta comunicação por parte da NOS vai, de certa forma, baixar aquele que é o valor que, se calhar, a Liga quereria para substituir este patrocínio da NOS. Vai ser mais difícil encontrar um parceiro, um patrocinador que possa pagar o mesmo valor que a NOS estava a pagar? Acho que o facto da NOS ter decidido abandonar com mais de um ano, por si só, eu acho que não afeta o valor que a Liga pode negociar com o patrocinador futuro. Acho que tem muito mais a ver com o contexto da crise enorme que nós estamos a enfrentar, que pode dar menos orçamento às marcas para estarem presentes no futebol. Portanto, eu acho que a questão central acaba por ser essa. Nós temos, inclusivamente, exemplos na Europa, nem a Premier League, nem a Bundesliga têm naming sponsor. Ou seja, decidiram, à boa maneira norte-americana, ter a marca limpa de patrocinadores. Portanto, a NBA não tem um sponsor associado em termos de naming, nem as principais competições americanas. E, portanto, acabam por entender que as suas marcas Bundesliga e Premier League já são tão fortes que preferem ter 7, 8, 9, 10 patrocinadores oficiais, que acaba por lhes dar, do ponto de vista de receitas até, um retorno bem maior do que entregar o naming da competição a alguém.
Portanto, eu até admito que a Liga Portuguesa possa nem ter de novo um main sponsor, mas eventualmente ter vários sponsors que podem de alguma forma completar este valor que nós estamos aqui a falar. Agora, o que é que eu acho relevante aqui no meio disto tudo, porque entre a carta de Pedro Proença e todas as confusões que foram aqui geradas, eu acho que isto não tem a ver nem com o Pedro Proença, nem com a Liga. Eu, honestamente, eu responsabilizo os clubes, particularmente os três grandes, pelo mal-estar do futebol português. Responsabilizo diretamente no meu papel mínimo que tenho neste cenário, mas responsabilizo, porque acho de facto, a Liga é feita pelos clubes e as decisões são dos clubes, e acho que o número de episódios que nós temos do Bruno Carvalho ao racismo, aos e-mails, às toupeiras, são infindáveis. Dava para preencher um conjunto, uma temporada valente na Netflix, que era uma espécie de Narcos do futebol português, dava para ser um sucesso mundial, a quantidade de histórias inacreditáveis, algumas delas, à volta do futebol português. Eu recordo que os portugueses gastam no máximo 5% dos seus rendimentos em entretenimento. 5%. Estes 5%, dentro do entretenimento, vão para futebol, para os restantes modalidades esportivas, para o cinema, para o teatro, para a música, por aí fora. Portanto, as pessoas do futebol têm que, de uma vez por todas, entender que estão a lutar pelos 5% dos bolsos dos portugueses. Se não conseguem garantir que a fatiazinha do futebol é um produto bem embalado, credível, atrativo, emocionante e excitante, olhem, o futuro vai ser negro e, portanto, com nós ou sem nós, com Pedro Proença ou sem Pedro Proença, eu acho que nos vamos ter que habituar aos estádios vazios que vamos ter agora, porque vai passar a ser o padrão depois da pandemia passar, porque o futebol tem tido a capacidade de afastar espectadores e de afastar patrocinadores. Eu não conheço mais nenhuma outra indústria que tem feito isto durante os últimos anos. Vejo toda a gente a tentar fazer o contrário. O professor Daniel Sá vai continuar connosco na segunda parte do programa, onde vamos continuar a debater aquele que pode ser uma espécie de downsizing do futebol português. É já a seguir. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta neste jogo económico para continuar a falar da Liga Portuguesa, da perda do seu maior patrocinador, a nós. Luís Miguel Henrique, ia começar por ti esta segunda parte. Querias ainda dizer algo relativamente a Pedro Proença? Sim, até porque há umas semanas atrás eu nomeei como personagem e realmente tenho acompanhado com mais atenção alguma parte do comportamento dele. E quando eu vi aquela carta, eu só tentei perceber de uma das razões, ou tinha sido uma completa ingenuidade ou extremamente ambicioso da maneira que quis fazer as coisas. Em qualquer uma delas tinha ali teve uma questão de vaidade. Eu acho que ele não ultrapassou bem o facto de a Federação ter comandado todo o processo de negociação com o Governo e em determinado momento ele quis tomar o protagonismo sem medir um bocadinho as consequências, ou lá está, foi de tal forma ambicioso que levou a um ponto de partida. Contudo, se ele conseguir transformar esta crise numa oportunidade e conseguir transformar isto em outros patrocínios ou em outro valor e mostrar essa autossuficiência, pode ser eventualmente o gritozinho de Ipiranga, mesmo em relação da dependência dos maiores, como o caso do Benfica. Isto é o que eu queria dizer só em relação à questão do Pedro. Diogo Luís, e numa liga em convulsão, como é que se atraem as marcas? É complicado. Não é fácil. Não é fácil atrair marcas, ainda para mais numa fase destas. E as marcas que nós atraímos normalmente são marcas nacionais. Portanto, quando nós queremos ir ao mercado internacional, que é aquilo que nós temos vindo a falar e que é a pouca visão que nós temos tido na Liga Portuguesa, nós temos que criar um produto. O nosso produto não está criado. Nós temos microprodutos dentro do nosso produto, que é o Benfica, o Porto, o Sporting, e mesmo esses também não estão totalmente desenvolvidos ou potenciados da forma como poderiam estar. E, portanto, quando nós queremos ir ao mercado procurar marcas, as marcas que nós vamos encontrar são as marcas nacionais, mas que neste momento vão estar penadas
em função da crise económica. E, portanto, se vamos encontrar parceiros que neste momento não têm capacidade para nos financiar, nós percebemos à partida que não vai ser fácil. E é como diziam, não sei quem é que disse, não sei se foi o professor Daniel Sá, se foi o João, vamos se calhar ter que, em vez de ter um patrocinador, vamos ter que ter vários patrocinadores da nossa Primeira Liga, mas isso vai demonstrar uma grande falta de capacidade que nós temos vindo a ter no nosso futebol, porque efetivamente temos um produto que devia estar, sendo a sexta melhor liga da Europa, devia ser considerado como tal, devia ser valorizado como tal e não é. Temos uma enorme quantidade de jogadores que são sempre potenciados em Portugal e que vão para outros palcos, nomeadamente equipas grandes, e conseguem se potenciar e conseguem assumir desde logo um papel de destaque. E quando nós temos todos esses ingredientes e não conseguimos valorizar aquilo que é a nossa marca, naturalmente as coisas ficam mais complicadas. E quando as coisas apertam, vem ao de cima a má gestão, vem ao de cima a falta de visão e, sobretudo, eu também concordo, não é Pedro Proença que está em causa, é a Liga. E a Liga, como foi criada e como está a ser gerida, qualquer presidente que vá para lá não vai ter grandes facilidades, porque são os clubes que mandam. Aliás, são 3, 4 clubes que mandam na Liga. E esses clubes põem e dispõem como pretendem em função dos seus próprios objetivos. E quando nós olhamos e percebemos que não há um caminho comum, naturalmente as coisas ficam mais complicadas. O ideal será encontrar alguém que tenha a capacidade política para se conseguir impor e que granjeie o respeito de todos os outros. E é esse, se calhar, conseguirá fazer alguma coisa. Mas mesmo assim, os regulamentos da Liga não permitem muitas veleidades a um presidente. E por isso é que eu referi há pouco que eu acho que o presidente Pedro Proença ultrapassou aquilo que são os seus mandatos. Não era ele que tinha que negociar se os direitos, se a televisão é ou não em sinal aberto. Não faz sentido. Ele tem que trabalhar da melhor forma possível e representar aquilo que são os interesses dos clubes. E neste caso, havendo jogos, os interesses dos clubes estavam salvaguardados. Portanto, tudo o que venha a mais já é intrometer-se em questões que não são das suas competências. João Marcelino, e no mesmo dia em que foi conhecida a posição da NOS, a Liga divulgou um estudo da Nielsen Sports, creio, a dizer que o naming e o patrocínio principal da Liga estariam avaliados mais ou menos em 7,4 milhões de euros. O que eu pergunto é se a Liga vai ter alguma dificuldade em encontrar aqui um patrocinador, mantendo toda esta imagem de convulsão que tem mostrado nos últimos tempos. Eu não sei se esse estudo é antes de Covid ou depois de Covid. E isso é desta época, o estudo é desta época, sim, faz toda a diferença. Provavelmente será antes da Covid. Vamos lá ver, a Liga Portuguesa é das poucas ligas sim, relativamente importantes que não paga prize money ao vencedor, que é uma coisa que é absolutamente extraordinária. Ou seja, quem ganha a Liga Portuguesa vai ter como prémio para a Liga dos Campeões, mas não ganha nada. E sempre nos grandes campeonatos ganha, há um prémio. Curiosamente, a taça da Liga já se paga. Bem, o que eu acho é que 6 milhões para o atual momento da economia em Portugal, sendo que o futebol português não tem revelado efetivamente capacidade de atrair patrocinadores externos, já é um nível alto para mim. E a partir do momento em que nós entramos com os dados desta crise, não me parece que seja muito fácil encontrar um patrocinador. Se olharmos assim de repente, quer dizer, a banca não vai entrar no futebol, não vai voltar ao futebol, as operadoras parece que já acham que pagam o suficiente com os patrocínios aos clubes e que depois recuperam indiretamente através da Sport TV, portanto fica a energia, não é? Eu não vejo assim muito mais setores com capacidade para bancarem 6 milhões, quanto mais agora o acréscimo. E portanto, desse ponto de vista, a minha resposta é, portanto, quanto se pode apurar neste momento, não, sendo que é óbvio que esse patrocínio não vai chegar nos próximos 2 meses e portanto toda a luta de poder que se vai travar no seio da Liga é ainda muito antes deste problema estar solucionado. E eu quero aqui também chamar a atenção que, apesar de tudo, a atual estabilidade da Liga deve-se a Pedro Proença. Quando ele chegou, a Liga não tinha patrocinador há 5, 6 anos, há 5 anos, basicamente em 2014. Era um descalabro absoluto a Liga Portuguesa naquela altura e estava, aliás, em ruptura, em pré-falência e, portanto, ele teve esse desempenho positivo, para o qual, aliás, contou com alguns amigos que agora estão do lado contrário. E, portanto, aquilo que eu antevejo é que vai haver alguma dificuldade, mas há um ano, e, portanto, um ano é muito tempo, em política é uma eternidade, em futebol também é muito tempo e, portanto, vamos esperar para ver. Professor Daniel Sá, olhando para o panorama das marcas e das empresas portuguesas, e vamos colocar como válido que haverão marcas e empresas portuguesas que estejam interessadas em patrocinar a Liga de Clubes, pergunto-lhe quais são as soluções para
que a Liga continue a ter um patrocínio nos próximos anos? Construir um plano de longo prazo e reforçar a aposta internacional. Ou seja, tal como outros setores de atividade o fazem, o futebol não pode andar a ser gerido época a época, ainda por cima neste cenário turbulento, deve ter uma visão de longo prazo. Acho que ninguém acredita que nós queremos ser a sexta Big League europeia, porque não vamos ter capacidade para tal, e portanto, se não é esse o caminho, vamos então posicionar, encontrando outros eixos que nos permitam distinguir. Ora, não vamos ser os maiores da Europa, mas vamos ser distintos e diferenciadores em determinadas áreas. Vamos ser os mais inovadores, vamos ser a liga das próximas gerações das bolas de ouro do futuro, que temos sido de alguma forma isso. Vamos encontrar o nosso caminho, o nosso contexto estratégico e vamos insistir e promovê-lo durante os próximos anos. Portanto, eu acho que, apesar de me parecer decisivo o patrocinador, eu acho que é uma questão menor, com toda a honestidade, porque sem resolver muitas outras coisas, o facto de termos um patrocinador novo pelo mesmo valor ou por um valor ligeiramente abaixo não me parece estrutural para o sucesso da Liga de Futebol. Até admito, como disse há bocadinho, a possibilidade de não termos um main sponsor e passarmos a ter uma segunda linha de 4, 5, 6, 7, até porque provavelmente, como o João estava a identificar, energia, banca, telecomunicações são tipicamente as indústrias que podem ter aqui algum valor que possa chegar a estes patrocínios que nós estamos aqui a falar. Ora, a Liga pode encontrar um outro caminho. Ora, se não conseguimos 6 milhões, vamos arranjar 4 ou 5, 3, o que seja. Portanto, parece-me a questão menos importante. Acho que o que falta é a visão de futuro da Liga de Futebol, quer dentro daquela fatia da indústria do entretenimento que falei há bocadinho, quer dentro dos milhentos de produtos que o futebol europeu tem para apresentar. O que é que o nosso tem de diferente, o que é que o nosso tem de distintivo, o que é que o nosso tem de superior. E eu acho que depois de encontrar esse caminho, e inevitavelmente com o mercado dos 10, 11 milhões, o mercado doméstico que nós temos, que é sempre curto, há um caminho aqui de internacionalização que é obrigatório fazer. Há bocado o Diogo estava a comentar, não há um trabalho sério da Liga Portuguesa nesta exportação do produto televisivo português e, portanto, não há outra alternativa. É o que o turismo está a fazer, é o que o calçado está a fazer, é o que o vestuário está a fazer, é que o vinho está a fazer. O futebol também é uma indústria e, portanto, se tantas vezes tenta apregoar-se como uma indústria poderosa, então está na hora de começar a trabalhar como indústria e encontrar o seu posicionamento certo neste mercado internacional que é extraordinariamente competitivo. Em relação ao patrocínio, para fechar, não faltam marcas, apesar de tudo, do meu ponto de vista, que queiram ocupar este lugar. Vamos ver é por que valores. José Carlos, deixa-me já agora, se me permites, que a proposta daquilo que disse agora o professor Daniel Sá, dar 2 notas positivas. Uma é chamar a atenção, eu estou de acordo com aquilo que ele diz, para o artigo que recentemente Fernando Gomes, presidente da FPF, publicou. Ele apontou, é a única visão que eu vi apontar nos últimos anos com alguma originalidade e que pode vir a ser distintiva. E exatamente neste caminho, que é a aposta dos jovens, ou seja, que tem 2 vertentes, uma nacional, que se consubstancia no trabalho das seleções e no sucesso que essas têm tido e poderão continuar a ter no mundo, e depois fazer da língua portuguesa o mostruário desse mesmo talento e de outro que captaríamos lá fora para mostrar ao mundo. Quer dizer, seria uma liga absolutamente distintiva, porque nós não temos mercado para nos, digamos, posicionarmos ao nível das outras 5, e vamos ter que rapidamente, se calhar, a curto prazo, talvez, defender o nosso lugar, porque continua em estudo a fusão da Liga da Bélgica com a Holanda, que automaticamente nos passaria. Portanto, tínhamos de ter aqui uma visão distintiva. Essa visão da aposta dos jovens e de apresentar a nossa Liga como o principal mostruário dos jovens no mundo, poderia ser aquilo que nos daria um eixo para podermos vender depois a Liga lá fora e aí conseguir outras receitas, porque praticamente a Liga Portuguesa não tem receitas dessa internalização. O outro fator positivo, também nos últimos dias, foi a disponibilidade que foi manifestada pelo Frederico Fernandes, presidente do Sporting, para negociar os direitos televisivos em bloco, tal negociação centralizada. Ora, isso é, digamos, um passo positivo. Neste momento já só estão 2 clubes, sendo que também o Presidente da Liga e o Presidente da Federação têm mostrado o seu apoio
a essa negociação centralizada, já só temos o Benfica e o Porto do lado de fora. Portanto, há aí também um caminho e eu queria dar aqui estas 2 notas positivas porque, apesar de tudo, nem tudo é mau no futebol português. João Marcelino, começo já por ti, temos aqui pouco mais de 4 minutos para o final desta segunda parte, para vincar esta questão dos estádios, para abordar esta questão dos estádios. Estava previsto inicialmente que fosse só numa região do país, depois falou-se em 6 estádios no máximo, e a verdade é que à data de hoje, estamos a gravar a uma terça-feira, estão aprovados 14 dos 15 estádios que foram vistoriados pela DGS. É positivo que a Liga, nestas condições tão excepcionais, sejam alargados os jogos a tantos estádios, quando inicialmente estava previsto um lote tão restrito? Bem, eu nunca reparei que tivesse previsto. Os comentários generalizados cá fora é que se fizeram em função de diversas propostas que houve no mundo inteiro. Lembro que esse cenário de concentrar a competição em numa ou 2 cidades veio, aliás, de Inglaterra, logo no princípio da crise. Portanto, foram aqui sendo agitados algumas possibilidades, sendo que tudo ficou sempre dependente daquilo que seria a apreciação da Direção-Geral de Saúde, que fez a inspeção aos estádios. E, portanto, se a Direção-Geral de Saúde conseguiu aprovar alguns de imediato, ainda outros pedir intervenções, remédios que solucionassem o problema, como solucionaram, acho que é melhor assim do ponto de vista dos clubes, ou seja, para todos os efeitos, a salvaguarda da competição, do ponto daquilo que é o ponto especificamente desportivo, faz sentido que as equipas joguem em casa, mesmo sem público. Há uma série de vantagens que, embora sejam diminuídas com a falta de espectadores do estádio, jogar em casa ainda é algo importante para as equipas, porque do ponto de vista psicológico conheces o recinto, há ali um conforto de trabalhar e de jogar naquele espaço. Portanto, desse ponto de vista, eu considero que não vejo, aliás, naquilo que vai sendo o desenvolvimento da informação à volta do Covid-19, que isto tenha qualquer problema. Diogo, Luís, vamos ter então 14 estádios à partida, pode haver mais um aprovado até ao final da semana. 14 estádios onde se vão jogar estes jogos que faltam até ao final da Liga. Vês isto como positivo, que haja uma dispersão dos jogos pela maioria dos estádios da Liga Portuguesa? Olha, isto tem a ver com a evolução também das mensagens que nos vão sendo passadas pelos governantes. Até há 2 ou 3 semanas atrás... Expectativas, não é? A questão das expectativas. Há 2 ou 3 semanas atrás tínhamos de ter muito cuidado, não devíamos sair de casa. Depois, passado 1 ou 2 semanas, já víamos o Primeiro-Ministro no Bairro Alto, o Presidente da República tirar selfies na praia e, portanto, a partir desse momento, isto desenrola-se. O que me parece é que, das duas uma, ou existem informações em termos sanitários que nos permitem percepcionar que o vírus está a desaparecer, ou senão também temos a percepção que a economia está de rastro, e como a economia está de rastros, essas duas acabam por originar que os jogos possam ser feitos cada um nos seus estádios. Porquê? Porque é uma mensagem clara que passa para a sociedade: não tenham medo. Não tenham medo, estamos a ultrapassar, independentemente de estarmos ou não, ou se dá mais valor à economia ou à parte sanitária, mas ou se morre de uma ou se morre de outra. E, portanto, nos pratos da balança, as entidades governamentais entendem, olha, se calhar o ideal, em vez de fazermos tudo em 3 ou 4 estádios, vamos fazer em 14 estádios, cada um joga na sua casa, as coisas desenrolam-se normalmente, passamos uma mensagem de tranquilidade para a população e, nesse sentido, também acabamos por conseguir gerir melhor as emoções daqueles que estão com algum receio da doença. Acho que pode ser por aí. A única questão que eu coloco e volto a referenciar é a Madeira. Parece-me que toda a organização que terá que ser feita à volta de um jogo na Madeira é brutal e, portanto, acho que isso seria escusado naturalmente, em prejuízo do Marítimo, mas estamos a passar por uma fase muito complicada e acho que todos têm que fazer sacrifícios. Mas mesmo na Madeira já está a haver jogos e volto a referir, se houver jogos na Madeira é muito mais pela vertente económica, pela mensagem que a Madeira passa para o mundo, a dizer nós já temos jogos cá, podemos novamente começar a receber os turistas. Portanto, se for assim para ajudar a Madeira, alguém vai ter que fazer sacrifícios, alguém vai ter que ter mais custos adicionais, possivelmente o Governo da Madeira também irá acabar por suportá-los de certo ponto, mas a verdade é que me parece que é muito mais por aquilo que é a mensagem que passa cá para fora do que por tudo o resto, porque senão fazia mais sentido concentrar tudo em 4 ou 5 estádios, era muito mais fácil de controlar as coisas em termos de organização do que fazer em 15 estádios diferentes ou em 14. Luís Miguel, como é que viste esta novela dos estádios? Um bocadinho como o Diogo explicou, é um processo dinâmico em que continuamente andas à procura entre o equilíbrio entre a saúde e a economia. E a partir de determinado momento há aqui um risco calculado de passar uma determinada mensagem
Olha, a partir do momento em que tu permites que a TAP encha tens 3/3 do avião, tudo o resto se torna um bocadinho, não é? Eu ia dizer ridículo, mas não tenho outra palavra melhor, quer dizer, tudo o que tu a partir do momento possas dizer além disso, sou um bocado ridículo. Pronto, pode estar a 20 centímetros da pessoa, tudo o resto parece mais efêmero daquilo que se quer atingir. Volto a dizer, acho que o risco está a ser calculado, neste momento sobrepõe-se um interesse económico a outro, mas que se acredita, e acredito que toda a gente tenha isso em mente, que se alguma coisa mudar rapidamente, também irá pôr em xeque aquilo que se queria, que era completar a Liga até final. Espero que isso não seja posto depois em causa. Professor Daniel Sá, para terminar, foi um processo equilibrado este da escolha dos estádios? Foi, de certa forma, embora acho que quer o Diogo, quer o Luís já contextualizaram, e o próprio João também, ou seja, a situação é dinâmica e, portanto, passamos da ideia a Liga vai terminar no estádio do Algarve até aos 14 atuais, não é? Portanto, rapidamente, ou os do Euro, até à realidade atual. Portanto, acho que é dinâmico, não vejo isso como muito significativo por uma razão muito simples. Apesar do Presidente da República já não ter renovado o estado de emergência, portanto, legalmente já não estamos, o futebol português continua em estado de emergência, na minha opinião. E o estado de emergência significa, se esta liga não terminar, estamos perante uma catástrofe económica nos clubes portugueses. E, portanto, todas as soluções são válidas para encontrar a melhor forma de realizar os jogos até ao fim. Na verdade, o impacto económico de realizar no estádio A ou no B é quase irrelevante, porque não havendo as receitas de bilheteira, na prática o que conseguimos com esta medida é recuperar os direitos de transmissão televisiva e os contratos de publicidade e de patrocínios que estão associados. As receitas de bilheteira em Portugal não valem mais do que 10% do orçamento da grande parte dos clubes, portanto é a fatia que todos estão dispostos a abdicar, que remédio para ir buscar os outros 80%, 85% da receita, que essa sim é a que faz os clubes sobreviverem. Professor Daniel Sá, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Fica desde já convidado para regressar. Já a seguir as escolhas de João Marcelino, Diogo Luís e Luís Miguel Henrique. Estamos de volta para as escolhas da semana. Começo precisamente pelo Diogo Luís. Diogo, o teu número desta semana? 41. 41, que é o número de mortes associados ao jogo Liverpool-Atlético Madrid. Numa altura em que já muitos países estavam em quarentena, a Espanha já tinha inúmeros casos, a UEFA permitiu que se desenrolasse esse jogo dos quartos de final ou dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Muita gente estranhou esse facto, até porque muitos jogos foram feitos à porta fechada, e agora, segundo um estudo, 41 mortos, mais do que a tragédia de Heysel, que foram 39. Portanto, é muito importante que os decisores, quem tem decisão na vertente desportiva e também na vertente política, tenham cuidado, tenham o máximo de informação possível, tomem as decisões não em função do dinheiro, muitas das vezes, nestes casos, mas em função das questões sanitárias. E esta foi uma decisão completamente errada, ao lado, porque acima de tudo me parece é que olharam muito mais para a vertente económica do que propriamente para aquilo que se devia ter analisado, que era a vertente sanitária. A cidade de Liverpool teve mais 41 mortos, que possivelmente não teria, em função de terem ido 3.000 adeptos espanhóis, não sabemos se foram eles ou não que infectaram todos os outros, mas a verdade é que foi um momento escusado de um aglomerado inacreditável de pessoas para ver um jogo desportivo que na altura já não fazia muito sentido. Luís, o teu número desta semana? 38. Sim, 38, que é o número de anos de mandato que Pinto Costa já tem à frente do Futebol Clube do Porto e para o qual se prepara para candidatar e provavelmente ganhar. Sendo que há duas mensagens que ficam daquilo nestes primeiros dias. É uma espécie de back to basics, isto é, volta à origem de como iniciou todo este sucesso que construiu, tirando os últimos anos, e a chegada de Vítor Bahia depois de estar há alguns anos afastado da estrutura. Continua a faltar aquilo que para mim é essencial, e se eu fosse portista eu queria ouvir o Pinto da Costa, que é um projeto de médio e longo prazo do ponto de vista da sociedade. Pinto da Costa já não pode pensar que nos próximos 5, 8, 10 anos poderá estar à frente do clube. Eu, se fosse sócio e adepto do Futebol Clube do Porto, não sou, mas que interessa e preocupa, acho um excelente personagem no futebol, acho que fez muito pela cidade e pelo clube, mas queria e quer perceber como é que o Porto prepara o seu futuro. E isso não é para os próximos 3, será para os próximos 5, 10 anos, e é importante que se comece a perceber qual o caminho que se vai traçar após Pinto da Costa. João Marcelino, e o teu número diz respeito ao futuro, mas das substituições?
E o número 5 tem a ver com, por exemplo, no campeonato alemão, a partir do momento em que se foi retomado, é permitido 5 substituições. Continua a falar-se nisso em Portugal, mas ainda não há nenhuma decisão. Portanto, quando começar, se não houver nada em contrário, serão as 3 habituais. Eu acho que 5 era um bom número para agora, porque nós estamos numa fase absolutamente original, não sabemos o estado de forma dos jogadores, não é de certeza o mesmo que era na paragem, por muito que tenham feito a sua manutenção e a sua preparação, não é a mesma coisa andar de bicicleta e andar a correr do que andar a disputar choques. Há ali uma diferença de potência, de capacidade de enfrentar esses mesmos choques, que eu acho que tem estado a potenciar algumas lesões, como, enfim, eu não posso dizer que o Marcano e o João Félix se lesionaram por causa disso, mas temos visto mesmo na Alemanha que tem havido bastantes lesões, e eu acho que as 5 instituições faziam sentido neste momento. Não sei se vai haver ou não em Portugal, mas quanto mais depressa se tiver isso claro, melhor. E passamos rapidamente então para o teu protagonista desta semana, Pedro Proença. Por tudo aquilo que já dissemos ao longo do programa, Pedro Proença, na minha opinião, cometeu um erro. Eu estou de acordo que o futebol deveria ter tentado ao máximo poder apresentar jogos em sinal aberto, mas isso não caberia à Liga, e o Presidente da Liga, como a emanação da organização, que depende dos clubes, devia ter pensado que era preciso consciencializar posições antes de voluntaristicamente escrever a carta que escreveu ao Presidente da República e ao Governo. Portanto, cometeu um erro, que a crise está lançada na Liga. Eu acho que isso foi culpa única e exclusivamente de Pedro Proença. Luís Miguel Henrique, o teu protagonista, lesões. Acho que é um dano colateral que já está a começar, já se previu. O João já falou rapidamente até dos casos, caso do João e do Marcano, mas acho que assim que a bola começar a rolar, o choque começar a acontecer, a tração, e o Diogo aí estará para nos explicar, mas dá claramente para perceber que haverá lesões. E lesões, algumas delas graves, que vão entrar no início da próxima época, que vão afetar eventuais transferências que possam estar a ocorrer. Portanto, há aqui um dano colateral relacionado com o recomeço da forma como está a acontecer, que irá ter algum impacto económico e até desportivo, não só nesta época como na seguinte. Para terminar, Diogo, Vítor Oliveira. Sim, olha, é tão bom ouvir os protagonistas. Eu acho que nós devíamos permitir que os protagonistas falassem mais vezes. Vítor Oliveira, independente, já não necessita muito do futebol, já tem estabilidade financeira, deu uma entrevista, participou num programa da Bola, onde deixou inúmeras ideias fantásticas. Eu vou elencá-las. Muita gente boa para pensar o futuro, mas não pensa, só olha para o próprio umbigo. Operadores são importantes, mas os diretores deviam tentar reduzir o seu peso no orçamento. Neste momento, a Liga não tem razão de existir. 3 ou 4 clubes presidentes mandam na Liga conforme os seus interesses, e o Presidente da Liga é desautorizado de forma sistemática. Ele disse isto taxativamente. Uma sala a 50% será mais seguro do que um estádio com 20% de capacidade? Pergunta que ele deixou. Se nós tivermos 2, 3 mil espectadores por jogo, a maior parte dos estádios tem 2 mil, 3 espectadores por jogo. Vamos ter uma capacidade de 20%. É assim tão grave? É mais preocupante do que ter um avião da TAP com 20 centímetros pessoa por pessoa? Foi a questão que o Vítor Oliveira também deixou. É preciso definir claramente a classificação, se fomos obrigados a parar. Andamos há 2 meses em reuniões e ainda não se decidiu nada. E por último, os jogadores não estão mais protegidos que médicos e enfermeiros. Já morreram médicos e enfermeiros. Ideias fortes de alguém que está no terreno, de alguém que pensa pela sua própria cabeça, que é independente e que se calhar devia ser mais ouvido, não só ele, mas mais intervenientes, deviam ser mais ouvidos nas tomadas de decisão. Claramente, se os intervenientes fossem ouvidos, eu acho que o nosso futebol tinha outro caminho. Muito bem, Diogo, Luís Miguel Henrique, João Marcelino, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.